Olá pessoal, tudo bem? Gente, o professor pede que você abra a sua apostila lá na página 70, tá? Vamos ver rapidinho o que é reflexão, translação e rotação, tá ok? Esses três movimentos ocorrem quando eu tenho uma figura geométrica, tá? Um polígono, independentemente de ele ser regular ou não, e eu mudo as posições dele, tá ok? Se você analisar aqui na página 71, você tem o que? O que é reflexão, gente? A reflexão de um polígono nada mais é do que a projeção da sua imagem de modo invertido. É como se ele estivesse na frente de um espelho, certo? Eu construo esse polígono de modo que ele pareça que ele está olhando para ele mesmo, certo? É como se eu refletisse ele daqui para cá, ok? É como se ele estivesse olhando no espelho. Eu desloco ele então para o lado e eu o projeto de modo contrário, de modo inverso, tá? Então, se nós até analisarmos a descrição que o próprio material trouxe, nota que ele está dizendo que a minha imagem ela fica invertida. Toda vez que eu tenho uma reflexão de um polígono ou de alguma coisa, eu tenho o quê? Eu tenho a inversão da imagem, diferentemente da translação. O que é a translação, gente? A translação é o movimento de deslocar o meu polígono, a minha forma geométrica, para o lado, para cima, para baixo, tanto faz. Mas eu não mudo nada, nenhuma característica do meu polígono, ele permanece igual. E tampouco eu deixo ele invertido, eu simplesmente pego ele e levo para outro lugar, tá? O que significa rotação, gente? A rotação é eu girar esse cara. Eu vou pegar esse polígono e eu vou girar ele. Aqui no meu exemplo, eu vou fazer o que? Eu vou girar ele 180 graus. É como se eu pegasse ele e virasse, tá? Eu girei ele 180 graus, é como se ele tombasse aqui para baixo. Nota que ele ficou completamente ao contrário, certo? E eu posso ter a reflexão com deslizamento. Eu posso trazer um polígono um pouco para o lado, posso fazer a translação dele e refletir ele para cima ou para baixo, tá ok? Certo? As ideias de reflexão, de translação e de rotação servem para entender, gente, que eu posso movimentar um polígono, eu posso movimentar uma forma geométrica sem mudar as características dela, certo? Eu posso ir trocando ela de posição, eu posso inverter, eu posso girar ela, eu posso andar com ela no meu plano cartesiano ou no meu espaço e girar ela, fazer o que eu quiser sem mexer nas características dessa forma geométrica, desse polígono, certo? Então, é possível mexer com um polígono e deixar ele com as mesmas características? Sim, é possível. E os conceitos de reflexão, de translação e de rotação nos confirmam que isso é uma verdade, ok? Pessoal, mas o foco da nossa aula hoje é falar de semelhança. Semelhança entre quem, gente? Semelhança entre formas geométricas. O que são formas geométricas semelhantes, gente? Aqui nós temos, por exemplo, as imagens das duas televisões, certo? O que acontece? Essa imagem aqui, ela é o que, pessoal? Ela é semelhante a essa segunda imagem. Álvaro, mas o que significa ser semelhante? Ser semelhante é parecido? Não, não exatamente. Na matemática, dizer que duas coisas são semelhantes significa o que, pessoal? Significa dizer que essa imagem e elas têm as mesmas características, tá? Por exemplo, se eu for analisar esse retângulo aqui e esse retângulo aqui, a moldura, por assim dizer, das televisões, eu posso dizer que são semelhantes? Posso. Por que eu posso afirmar que elas são semelhantes? Porque ambas são retângulos, certo? E ambas têm os ângulos iguais. O que muda, gente?
o que muda é o tamanho, o comprimento dos lados, tá ok? Então, dois polígonos vão ser semelhantes se eles seguirem essa regrinha aqui, ó. Os polígonos são semelhantes caso ocorram simultaneamente as duas condições seguintes. Os ângulos se mantêm iguais, mas as medidas dos lados, gente, elas são o quê? Elas são proporcionais. Opa, lados proporcionais. Nós já vimos isso na aula anterior, lembra? Então, eu vou ter polígonos semelhantes, gente, toda vez que eu tiver o quê? Que eu tiver polígonos que tenham os ângulos correspondentes iguais, ou seja, a medida dos meus ângulos não muda, mas a medida dos lados vai ser o quê? Vai ser proporcional, certo? Eles vão seguir sempre a mesma razão de proporção. Caso os lados não sejam proporcionais, o que vai acontecer? Eu não terei polígonos semelhantes, certo? Gente, vamos pegar o exemplo que nós temos aqui na página 74. Ó. Eu tenho os meus dois retângulos, certo? Nós já usamos esses dois retângulos na aula anterior. Eu posso dizer que eles são semelhantes? Posso dizer. Por quê? A razão de semelhança entre os lados é constante, não é? Aqui eu tenho uma razão de 3 para 2 e aqui eu tenho uma razão de 6 para 4. Nota que o que acontece? Como essas razões são iguais, simplificando 6 quartos, eu tenho 3 meios, eu posso tranquilamente afirmar que esse polígono é semelhante a esse. E o que acontece? Ó? Por que vai ser igual? Aliás, por que vão ser semelhantes? Os ângulos são todos iguais e a razão de semelhança é igual. Na verdade, essa razão de semelhança vai ser o que, gente? Ela é 1 para 2. A minha razão K, que é a razão de semelhança, sempre que vocês virem esse K aqui em exercícios que envolvam semelhança, está indicando o quê? Está indicando a razão de semelhança. Ou seja, a razão de semelhança entre esse polígono e esse vai acabar sendo o quê? Vai acabar sendo 1 meio. Ou seja, o retângulo menor tem os lados medindo a metade do retângulo maior. E se eu for olhar do menor para o maior, eu tenho o dobro, do maior para o menor, eu tenho a metade, certo? Então a minha razão de semelhança, gente, vai ser de quanto? A minha razão de semelhança vai ser de 1 meio, vai ser a metade. Importante lembrar de uma coisa, gente. Caso eu tenha dois polígonos que sejam congruentes, ou seja, eles têm os ângulos iguais e os lados iguais, a razão de semelhança vai ser 1, tá? Em todo polígono que é congruente, o que vai acontecer? A razão de semelhança vai valer 1, beleza? Pessoal, e como é que funcionam os exercícios que envolvem semelhança entre polígonos, tá? Você pode ter situações onde eu preciso calcular a medida de um dos lados com relação ao outro. Então, ó, vamos pegar o exemplo aqui, ó. Os triângulos a seguir são semelhantes, ou seja, a razão de proporção entre os lados é constante, ela é igual nos dois triângulos. Diante disso, determine o valor de x. Qualquer que seja a razão montada entre os dois lados desse triângulo, vai ser a mesma se eu montar a mesma razão entre esses dois lados aqui, certo? Ou seja, gente, se eu disser que eu tenho a razão de 3 para 7, essa razão nesse triângulo aqui vai ser igual a quem? Igual a razão desse lado x com o 28. Eu sempre monto a razão de proporção com os lados correspondentes. Álvaro, mas eu poderia montar a razão de 7 para 3 e de 28 para x? Poderia, sem problema nenhum. O modo que você montar a razão em um polígono, você deve montar em outro, certo? Mas vamos seguir a relação de proporção bonitinha, ó. Vou ter uma fração própria. Então, a razão de 3 para 7 vai ser igual a quem? A razão de x para 28. Ou seja, 3 sétimos igual x sobre 28. O que eu faço? Multiplico cruzado, faço meios pelos extremos. 7 vezes x, 7x.
3 vezes 28, que vai dar 84. Nota, o 7 está multiplicando, vai passar dividindo. 84 dividido por 7, que vai dar 12, certo? Então, montar a razão de proporção entre dois polígonos é isso, gente. É analisar a razão existente entre os lados desses polígonos, desde que eu tenha certeza de que eles são semelhantes.